Nós retornamos ao nosso estudo de Levítico e eu creio que você já deve ter lido esse capítulo. E ele trata do sacerdócio de Arão e seus filhos. O tema é a ordenação de Arão e seus filhos. Então, esse é um capítulo que vai falar do preparo que Deus instituiu para que Arão pudesse, então, a partir deste momento, exercer o sacerdócio. Uma coisa muito interessante, eu observo que quem lidera esse momento é Moisés. Quem que prepara todos os momentos é Moisés. Inclusive, ele faz esse primeiro sacrifício pelos pecados. Então, eu quero que você volte no texto e entenda um pouquinho lá o que aconteceu. Deus diz a Moisés que daquele momento em diante ele precisaria então vestir a roupa, tomar banho. E para qual sentido? Pensa bem, por que Israel precisava de sacerdotes? Se você voltar lá em Êxodo 19:6, lá atrás, quando Deus coloca os parâmetros de como deveria ser o sacerdócio, Deus fala algo muito tremendo e que traz para nós também uma palavra. Em Êxodo 19:6 diz assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as minhas palavras e vocês dirão então aos israelitas. Nós temos em 1 Pedro 2,9 um texto que se correlaciona. Pedro, um discípulo de Jesus, fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de propriedade de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, como que o Velho Testamento é um espelho para aquilo que viria no Novo Testamento. O povo de Israel era um povo exclusivo de Deus, nação santa. De lá veio o sumo sacerdote e o sacerdote. Agora, o nosso sumo sacerdote é Jesus. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o propósito é o mesmo, para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo de Israel também tinha esse mesmo propósito. Ele devia ser bênção para os povos, ele devia ser luz para os povos, um caminho apontado para Deus. Então agora, quando nós entramos no livro de Levítico e no capítulo 8 vemos esse preparo, a simbologia dele, tudo se remete à palavra de Deus, a Jesus Cristo, se remete ao Espírito Santo, porque tudo isso já é um modelo daquilo que deveria ser. Então vamos lá. Quando nós olhamos aqui o texto e estudamos um pouquinho mais a fundo, nós vemos que esse relacionamento íntimo com Deus, que Deus queria que acontecesse, ele deveria ter algumas regras, né? E nós sabemos que Arão vem de uma tribo de Levi, que todos eles foram designados então para serem servos de Deus, servirem a Deus no tabernáculo, depois no templo. E somente eles tinham essa honra, essa responsabilidade de oferecer sacrifícios, de proporcionar ao povo o caminho para chegar a Deus através de uma santidade. E Levítico 8:9 trata disso, trata da consagração de Arão, né? E depois da cerimônia que vai começar então o preparo para a adoração no tabernáculo. E nós vamos ver aqui no versículo 6 que Moisés leva Arão para fora para ele ser então purificado com água, ele ser lavado. Lavar para nós, tomar banho, significa o quê? Ser purificado. E ser lavado não é uma vez no ano, não é uma vez na semana, ser diariamente purificado. E podemos dizer ser purificado por quem? Pela palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, meditando nela, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e nos colocar novamente puros diante de Deus. E depois em seguida nós vamos ver que Moisés coloca em Arão uma túnica, um colete, um manto, um cinturão e também um turbante na cabeça de Arão, conforme Deus assim o propõe.
E nós também temos uma nova roupa em Cristo Jesus. Nós somos vestidos com a couraça da justiça. E nós agora somos então feitos justiça de Deus. Em 2 Coríntios 5:21 fala assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus agora nos vê através de Jesus, e nós somos justiça de Deus. E se nós continuarmos a ler, nós vamos ter ali duas palavras que são bem interessantes. Eu só quero dar uma pequena abertura sobre elas, no qual pôs o Urim e o Tumim. O que seria esse Urim e Tumim? Eu pesquisei, então alguns autores trouxeram algumas palavras sobre eles, então há uma concordância muito grande sobre o que pode ser esse Urim e Tumim. E é interessante que o Urim e Tumim ficavam no peitoral de Arão, né? Nessa roupa que ele tinha, nesse chamado manto sacerdotal com peitoral. E esse peitoral tinha então essas pedras preciosas e que eram usadas por Deus para dar uma direção ao povo, né? Então, alguns estudiosos falam assim que um deles representava a resposta negativa, que seria o Urim, e a resposta positiva, ou afirmativa, seria o Tumim. Então, o sacerdote ele poderia orar e, no tempo devido, ele chacoalharia as pedras, fazia cair de uma forma apropriada e, depende de como ela caísse, seria sim ou não, né? Então, tinha um significado. Nós sabemos que é citado em Esdras, mas nós não vimos isso depois de Davi, nenhuma forma mais ser usada na Bíblia, né? Então, só para nós termos um entendimento dessas duas palavras, bem interessante. E o que nós temos em seguida? No versículo, então, 12, nós já vemos a unção de Arão. Antes, Moisés unge também o tabernáculo e todos os utensílios, e agora ele unge Arão. A unção representa, então, vamos dizer assim, a presença do Espírito Santo. Nós vemos mais tarde ungir Saul como rei. Moisés unge Davi como rei. Moisés não, Samuel. Samuel unge Davi como rei. Então nós vemos o papel do óleo como uma representatividade do Espírito Santo. Saul, em determinado tempo, ele perde essa unção por ter pecado contra Deus e desobedecido a Deus. E nesse momento, a unção, então, traz sobre o sacerdote e o sumo sacerdote a autoridade, o poder para essa tarefa tão especial, já que ele estaria entrando no Santo dos Santos uma vez ao ano. Então é ele quem comandava todos os sacerdotes. E o sumo sacerdote aqui representa, então, a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, como diz em Hebreus 7, 26 a 28. E logo em seguida nós vemos Moisés, então, fazendo a propiciação de pecados, né? Moisés mesmo, não Arão, fazendo, então, os sacrifícios de propiciação para Arão e seus filhos. Depois disso, então, é função dos sacerdotes. Todos nós, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós temos parte nessa palavra. Nós também temos em nós a resposta do que nós precisamos fazer. Nós sabemos que nós também somos filhos de um Deus que exige de nós purificação. Nós também sabemos que nós precisamos nos vestir com a couraça da justiça, sermos justiça de Deus. Nós também sabemos que nós precisamos ser lavados pelo sangue de Jesus. Precisamos ter em nós o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. E esse sacerdócio real, que teve um preparo de 7 dias para começar a exercer o seu ministério, para nós é contínuo. A nossa vida precisa ser devotada a Jesus até que Ele venha. É um serviço exclusivo para toda a vida. Uma pergunta que eu deixo é assim:
É difícil, é complexo, é aquilo que nós vimos na história de Arão e seus filhos, esse momento. Mas e para nós? É mais fácil? Porque exige de nós a vontade, o desejo, mas também a disciplina pessoal de fazer, de buscar pureza, de buscar santificação, de buscar ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E agora nós vamos para o capítulo 9, dando sequência então ao início de um ministério então de Arão. Para isso nós vamos voltar aos nossos slides. Dando então continuidade, vamos ler e estudar então o capítulo 9, onde é que o Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. Lembrando que antes, por 7 dias, eles ficaram então na porta da tenda da congregação, do tabernáculo, fazendo o processo de purificação pessoal. Agora então eles vão fazer isso então novamente por si e pelo povo. Nesse 8º dia, eles iniciam o seu ministério então com os seus filhos. Arão faz os sacrifícios como Deus ordena, e nós vamos ver esse holocausto ser aceito por Deus. Deus, no versículo 24, diz assim: sai fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Então Deus mostra que ele estava satisfeito com a atitude de cada um neste momento. É muito interessante ver que todos os outros momentos anteriores Deus não se manifesta. Agora Deus aceita esse sacrifício de adoração. E o povo, a palavra de Deus diz que quando o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Eles não tinham tido nenhuma experiência pessoal de ver a glória de Deus. Então, neste momento, o que eles fizeram foi cair com o rosto em terra e adorar ao Senhor. O que nós podemos aprender neste capítulo é que Deus se manifesta sim quando algo o agrada. E a glória de Deus, então, é expressa nesse momento. Então, para o próximo momento, vamos nos preparar para o capítulo 10 em diante. Espero que tenha gostado do nosso estudo e se prepare para o próximo vídeo.